muitos livros costumam ainda trazer uma notação extremamente carregada, herança de um movimento de 40 anos atrás, chamado Matemática Moderna, que tinha uma intenção maravilhosa, foi bolado por matemáticos da melhor qualidade, mas quando chegou aqui no Brasil, a novidade, né, da forma de escrever, de representar os objetos matemáticos, ganhou uma importância muito maior do que o próprio conteúdo. Então ficou aquela impressão que fazer boa matemática é escrever tudo numa linguagem bem difícil, usando muitos símbolos exóticos. Isso já acabou, morreu. Não é esse o objetivo, mas ficou aqui no nosso país ainda essa história de usar frequentemente notações carregadas, inúteis, que frequentemente desviam a atenção do aluno para fatos essenciais. Então, nós defendemos, primeiro, uma notação clara e simples, e que os símbolos apareçam quando for necessário esclarecer uma ideia, esclarecer um conceito, jamais utilizar símbolos sem utilidade, e, sobretudo, usar o tempo todo as palavras da nossa língua. Então, muito melhor do que quando se pergunta a um aluno, por exemplo, meu filho, qual é o teorema de Pitágoras? Aí o cara responde, A2 igual a B2 mais C2. É muito melhor que ele dissesse que em todo o triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E é assim que nós devemos falar o tempo todo, e os alunos também precisam aprender a se expressar na língua. Portanto, usar palavras é muito melhor, né? Se incentiva hoje o tempo todo usar palavras no lugar daquele monte de símbolos que torna os conceitos, por vezes, obscuros, e o aluno, então, tem que tentar traduzir o que aqueles símbolos significam. Então, nós defendemos uma linguagem clara, simples, e o máximo do uso da nossa língua. Eu acho que deve ser salientada essa última afirmação do professor Wagner, que é o seguinte: os livros antigos, especialmente os livros de geometria, mas não só de geometria, mas quando eu digo antigo, eu estou pensando nos livros publicados no Brasil no começo do século XX, e os livros franceses da mesma época, dos quais esses livros brasileiros eram cópias, mais ou menos. Os livros antigos tinham um costume salutar de enunciar os teoremas com palavras, e não com símbolos. E eu tive um professor que não só enunciava todos os teoremas com palavras e não com símbolos, como usava sempre as mesmas palavras. Então, até hoje, eu tinha, entre os 11 e os 14 anos, eu estudei com esse professor no colégio lá em Maceió. Ainda hoje ecoam na minha memória as palavras dele, com aquele jeito característico que ele tinha, e repetia sempre as mesmas palavras. E então a gente grava, e gravar é muito importante. Outra coisa, memorizar é fundamental. Existem pseudopedagogos que dizem que decorar é péssimo hábito. Decorar sem entender, como um papagaio faz, é péssimo. Mas decorar entendendo é ótimo, porque simplifica a vida da gente. Eu acredito nessa parte de repetir, porque é como se fosse um mantra, né? Isso, acaba entrando como uma oração. Agora, em concursos, a nível primeiro grau, segundo, fundamental e médio, nas provas, são palavras ou são símbolos que aparecem? Porque eu lido com ensino médio no estado, então eles querem fazer concurso para bombeiro, para não sei o quê. Olha, felizmente, isso nós temos reparado que nos concursos as coisas estão ficando melhores.
Quer dizer, os enunciados estão mais claros, a quantidade de símbolos tem diminuído. Ainda não é o ideal, mas nesse aspecto está melhorando bastante. Principalmente aqui no centro-sul. No norte, nós ainda vemos um pouco de uso de símbolos como se fossem coisas universais. Por exemplo, eu vi uma questão acho que da Universidade do Amazonas, perguntava se qual era o valor de A, entre parênteses, 7,3. Ninguém sabe o que é isso. Depois eu fui descobrir que A significa arranjo, de 7 tomados 3 a 3. Ora, não, isso a questão era seca, simplesmente calcule A, parênteses, 7,3. Pronto. Então, felizmente, eu iria ao pau aí. Então, felizmente, isso daí é um caso, mas já está sendo isolado. Normalmente já há um cuidado, né, em escrever com palavras que todos possam entender. E eu queria lembrar também que essa história do símbolo, os símbolos são coisas assim meio que regionais. Nós usamos quer dizer, os livros usam símbolos que um leitor de outro país não entende. E hoje em dia, com a internet, com esse mundo globalizado, não é? Se um aluno escreve para um americano, né, Z igual a cis θ, o americano vai perguntar: que diabo de cis é esse? Porque lá eles escrevem cosseno θ, mas e seno θ? Né? Cis é uma questão que nós só entendemos. Então, os símbolos, né, por força dessa globalização, devem ser os mais simples e, se possível, os mais aceitos, né, internacionalmente, para que a gente possa se comunicar com todo mundo. Agora, existe sempre, quando a gente faz uma afirmação, eu, por exemplo, adoro fazer afirmações peremptórias e categóricas, mas é preciso ter cuidado, porque tem que fazer uma ressalva. Quando eu digo que nos enunciados dos teoremas, sempre que for possível, é preferível usar palavras, porque a gente não costuma pensar com símbolos, a gente pensa com palavras, eu não quero dizer que eu devo recuar para o tempo em que a álgebra era desprovida de símbolos. Era praticamente impossível fazer álgebra antes da Renascença, porque não existia linguagem de símbolo, simbólica. Então, os enunciados dos teoremas, vamos fazer uma coisa rápida assim. Os enunciados devem ser com palavras sempre que for possível, mas as demonstrações com símbolos. Porque a linguagem simbólica em matemática, principalmente na álgebra, né, foi essencial para o progresso e nós não vamos abrir mão disso. Aliás, seria impossível fazer matemática sem símbolos.